Quantos amam ofertar ao Senhor Jesus aqui? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu quero chamar o evangelista Eric, que vai estar nos ministrando. Aplauda ao Senhor até ele chegar aqui. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Tem alguém feliz aí? Eu estou muito feliz de poder participar desses dias. Algo poderoso Deus está fazendo e Deus vai fazer ainda mais hoje, amém? Abra comigo Gênesis 26. Vamos ler dois versículos aqui. Gênesis 26. A Bíblia vai dizer assim: e havia fome na terra. Havia o quê? Havia o quê na terra? Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Outra passagem, Gênesis 13, verso 5. E vai dizer assim: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tenda. Diga comigo assim: também Ló, que ia com Abraão, tinha também gados e tendas. Aleluia. Quero trazer essas duas passagens para dentro do nosso campo, da nossa área financeira. E antes de falar da vida de Isaac de forma bem rápida e simples, a Bíblia vai dizer acerca de alguém chamado Abraão, um grande influenciador na vida de Isaac. Estamos debaixo de um tema influência. E Abraão foi um dos maiores influenciadores que influenciou a vida de Isaac. Porém, no período da caminhada de Abraão, nós vamos conseguir ver que após ele ouvir o chamado de Deus, após ele ouvir a voz de Deus que o convocou em Gênesis 12, a sair da tua parentela e seguir a um lugar em que Deus ainda iria mostrar. A Bíblia diz que durante esse percurso, durante essa história, Ló começou a caminhar com Abraão. E a Bíblia vai começar a dizer que Abraão tinha as mesmas posses, a mesma quantidade de bens que Abraão possuía. A Bíblia vai dizer em Gênesis 13 que Ló andava com Abraão e tinha a mesma prosperidade que Abraão. Só que o mais incrível é que quando Ló caminhava com Abraão, Ló não queria saber do Deus que Abraão servia. Ló queria saber do Deus que estava promovendo riquezas na vida de Abraão. E o que eu quero dizer com isso é que quando Ló começa a caminhar com Abraão, à luz da palavra eu começo a enxergar algo sobrenatural, em que Ló tinha os mesmos recursos que Abraão, mas o que Ló não tinha era altar de sacrifício. O que isso quer dizer, Eric? Quer dizer que Abraão, aquele que ouviu a voz do Senhor, começou a caminhar e a peregrinar numa terra estrangeira. Ele começou a viver o cumprimento de cada palavra. E a Bíblia vai me dizer que quando Abraão, ele entrava em alguns lugares, pisava em algumas geografias, entrava em alguns lugares, a Bíblia diz que ele levantava um altar de sacrifício ao Senhor. De diferente de Ló, Ló não queria saber do Deus de Abraão, mas queria saber do Deus que estava promovendo recursos na vida de Abraão. Eric, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer, meu irmão, que a diferença de Abraão e de Ló é que Abraão tinha altar de sacrifício. Então aonde Abraão ia, aonde Abraão parava, a geografia que ele pisava, onde ele se estabelecia, a Bíblia vai dizer que ele erguia um altar de sacrifício. Ele erguia um holocausto. E desse holocausto ele colocava o sacrifício. O que isso significa, Eric? Significa que holocausto, essa palavra no hebraico é olá. Sacrifício, essa palavra é olá, que significa fazer subir. Então todas as vezes que Abraão parava em algum lugar, ele erguia esse holocausto, ele derramava o seu sacrifício, e a palavra vai dizer que uma adoração subia ao trono do Eterno. O que você está querendo dizer, Eric? Eu estou querendo te dizer que independente do lugar de onde nós estivermos,
todos aqueles que foram iluminados pela palavra de Deus, entendendo a voz do Eterno. E não importa o lugar, meu irmão, Ele sempre tem algo para oferecer. E eu acho que eu estou no domingo de manhã, não estou falando com Ló, mas eu estou falando com filhos que têm as mesmas características de Abraão. Que o quê? Que independente do lugar onde eles estão erguendo o altar de sacrifício. Eles estão fazendo com que o incenso suba como um incenso suave às narinas do Eterno. Nós não somos como Ló, que andamos com alguém que mesmo que Deus esteja promovendo algo na vida deles, nós não somos interesse. Nós não temos interesse. Mas qual que é a diferença, Eric? A diferença é que Abraão, onde ele parava, ele erguia um altar de sacrifício. Agora falando acerca da vida de Isaac, seu filho. A Bíblia vai dizer que agora Deus ele move Isaac para uma terra. E é até estranho porque Deus move para uma terra que estava tendo fome. Estava acontecendo uma grande escassez. E eu quero dizer algo para você, meu irmão. Debaixo desse tema de influência, debaixo desse poder, dessa unção de influência, tudo depende de como nós enxergamos o que nós estamos vendo. Nós já aprendemos na casa, se nós olharmos com os nossos olhos de vista, vamos ver só as coisas naturais. Mas se nós olharmos com a visão, nós vamos começar a enxergar coisas sobrenaturais. Eric, o que você está querendo dizer? Que quando Isaac chega nessa terra em Gerar, Gerar significa lugar de desenvolvimento. Eric, o que você está querendo dizer? Que às vezes Deus vai nos levar em um lugar de desenvolvimento. E tudo vai depender da forma que você vê. Talvez você está olhando para a tua empresa, você está olhando para a tua casa, você está olhando para os teus negócios e está dizendo: meu Deus, aqui está uma grande escassez, aqui está uma grande fome. Mas tudo depende de como você vê. Porque é algo que eu aprendi: ou você é oprimido pelo ambiente, ou você é empoderado pelo ambiente. Eric, me explica melhor. Se você for oprimido pelo ambiente, você vai continuar vivendo debaixo de escassez, ou você vai continuar vivendo debaixo de fome. Mas se você é empoderado pelo ambiente, significa que o Espírito Santo vai invadir a sua vida. Você é cheio do Espírito Santo, e você vai dizer para a escassez: dessa vez não. Você vai olhar e vai dizer para a pobreza: dessa vez também não. Por quê? Porque Deus ele levou para esse campo. Sabe qual é mais incrível? No decorrer da história, a Bíblia vai dizer que agora Isaac, ele cava o primeiro poço. E o primeiro poço que ele cava, ele dá o nome Ezeque, que significa contenda. Ele cava o segundo poço, que significa Sitná, inimizade. Ele cava o terceiro poço, que significa Reobote. E qual é o significado de Reobote? Expansão, é alargamento. E eu estou falando com alguém aqui nessa manhã que não vai parar de cavar. Eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que não vai parar de dizimar, que não vai parar de primiciar, que não vai parar de exercer o cumprimento dos princípios bíblicos. Eric, por quê? Porque, meu irmão, quando nós entendemos a preciosidade de tudo aquilo que Deus me entregou, me constituiu, eu entendo que tudo que vem nas minhas mãos, eu preciso exercer para um propósito. Eu vivo como Isaac. Como, Eric? Eu cavo o primeiro poço, e quando eu cavo o primeiro poço, eu estou dizendo não para a pobreza. Eu cavo o segundo poço e estou dizendo não para a escassez. Eu cavo o terceiro poço e estou dizendo não para as mentiras do diabo. Eu cavo o quarto poço e estou dizendo não tem vez para Satanás e seus demônios. Eu cavo o quinto poço e estou dizendo a minha empresa vai ser próspera. Eu cavo o sexto poço e estou dizendo a minha família virá para a presença de Deus. Eu cavo o sétimo poço e estou dizendo a minha empresa ainda vai viver algo sobrenatural. Porque a Bíblia vai dizer, meu irmão, que Isaac não parou de cavar. E o que importa é a continuidade, a persistência do quanto nós estamos dispostos a cavar. E eu quero ler um verso, Gênesis 12, verso 2. Olha o que vai dizer: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Segura aí. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, eu vou abençoar o teu nome, depois eu vou te engrandecer, e pelo seu intermédio, no verso 3 vai dizer: todas as famílias serão benditas. Érico, o que é isso? Isso são 3 níveis
de pessoas que persistem em cumprir os princípios. E qual que são esses 3 níveis, Eric? O primeiro nível é o primeiro nível em que Atos vai dizer: primeiro você cumpre o seu propósito em Jerusalém, depois você vai para a Judéia, e depois você vai para Samaria e até os confins da terra. O que você está querendo dizer, Eric? Eu estou querendo te dizer, coloca lá para mim por favor, verso 2. Olha o que vai dizer: eu engrandecerei teu nome. Talvez o seu nome até aqui, o nome da tua empresa, da tua família não era bem falado, mas eu tenho uma notícia para te dar. Depois que você passar a persistir no propósito, entendendo o chamado que Ele chamou para a sua vida, para a sua casa, meu irmão, pode ter certeza, muitos vão começar a comentar do seu nome. Muitos vão começar a comentar do seu nome. Muitos vão começar a comentar o nome da tua empresa. A tua empresa será bem sucedida, a tua empresa será bem conhecida. Todos saberão aquilo que Deus fez no seu meio, no meio da tua casa, da tua família, meu irmão. Por quê? Porque Ele não vai só abençoar alguém que recebe aqui nessa manhã. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, 11 anos atrás, há 30 anos atrás. E agora? Jesus transformou o nosso nome. Jesus nos deu família, Jesus nos deu emprego, Jesus nos transformou homens que não tinham empresa como um empresário. Mas não só isso, coloca no verso 3, olha o que vai dizer: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso, Eric? É honra pessoal, honra nacional e honra. São os 3 níveis que Deus quer nos levar: honra pessoal, honra nacional e honra internacional. O que é isso, Eric? Você vai ser falado no meio do teu bairro, pessoas vão saber o que Deus está fazendo no teu bairro. É o que está acontecendo na IAP Vila Matilde. 10 anos de IAP na Vila Matilde, 7 anos aqui nessa casa. O que está acontecendo? O nome começou a ser espalhado, muitas pessoas começaram a ficar sabendo o que estava acontecendo. E agora é honra nacional. Agora eles começaram a expandir. Foi para a Zona Sul, foi para a IAP Bahia, começou a ir para alguns lugares. E agora nós estamos vivendo o 3º nível de honra. Qual honra é essa, Eric? Honra internacional, onde as nações estão vendo aquilo que nós estamos vivendo, meu irmão. Eu não sei você, mas eu desejo viver essa honra. Quantos desejam viver essa honra nessa manhã? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu tens feito até aqui. Nós te honramos, Senhor, e agradecemos pela Tua presença. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos capacite, nos leve, Senhor, a ter a mesma consciência de Isaac, a mesma consciência de Abraão, e não nos permita ser como Ló, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa, Senhor, abrir as comportas e as janelas dos céus e derramar, Senhor, uma bênção tal sem medida, Senhor, a qual nós nunca experimentamos. Nós cremos, Senhor, nesses 3 níveis de honra, Senhor: o nível pessoal, Senhor, o nível nacional e o nível internacional, Senhor. Nós cremos, porque é o que nós estamos vivendo, Senhor. Mas nós te pedimos, nos leva numa capacitação maior, numa unção maior, para experimentarmos a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, e te agradeço, em nome de Jesus. Pode vir primiciar e ofertar ao Senhor, em nome de Jesus.